Estou com o José Macedo de Barros, autodidata. José, autodidata porquê? Por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, para sermos autodidatas, temos que ser amigos do conhecimento. E isso acho que foi algo que eu cultivei sempre em mim. É claro que para sermos amigos do conhecimento, primeiro temos que ser preparados para gostar do conhecimento. E isso eu consegui através da minha formação académica. Eu comecei inicialmente por uma formação de base académica na área das ciências, nomeadamente ambiente, biologia e depois técnicas de ensino. É claro que depois também, até por estar inserido no mercado de trabalho como professor, reforcei mais essa capacidade de ser amigo do conhecimento, de desenvolver o próprio saber e construir as suas ideias. Isso faz parte de sociologia? Exatamente, ou seja... Portanto, por isso é que o José também é um sociólogo. Sou por uma razão muito simples. Eu tenho paixão pelo estudo da vida em sociedade. Isto quer dizer que não sou indiferente às relações que as pessoas têm no seio da sociedade, sejam as sociedades mais pequenas como empresas, como associações, como departamentos de gestão municipal, etc., e até governamental. E como tenho essa grande vocação para conhecer de que forma é que se exerce o poder, de como é que as pessoas se submetem a esse poder e como é que no fundo também existe discussão, que acabei por me interessar por essa vertente da sociologia que é, de facto, a gestão política, não é? Quais são os níveis de estudo académicos que o José teve que adquirir para ser sociólogo? Pronto, é assim, eu primeiro fiz a minha formação na área da biologia, portanto, a formação superior, não é? Depois fiz uma pós-graduação em ensino, através de uma universidade que existe apenas para isso, para formar pessoas para prosseguirem estudos de ensino. Depois, como me tornei, no fundo, amigo do conhecimento, procurei desenvolver aquilo que mais gostava, o tipo de conhecimento que mais gostava, e efetivamente o que mais me gostava era, para além daquilo que é o ambiente, do que é, digamos, a vida, como é que dentro da vida se estabelecem as relações entre os seres vivos. E, de facto, a espécie que mais me apaixona é, de facto, a humana, porque acho que é a mais complexa, porque adquiriu um sistema civilizacional tão grande que obriga-nos muitas vezes a ter mais cuidado na forma como organizamos as relações entre as pessoas. E, portanto, essa minha grande vocação leva-me, no fundo, ao conhecimento da política. Não é? Como é que, portanto, o José une, entre aspas, a sociologia à política? Como é que eu uno? É assim, se a sociologia estuda as relações dentro de uma sociedade, as minhas relações, aquelas que eu mais quero estudar, são as relações governamentais, ou seja, as relações em que alguém decide por outros, implementa as decisões e depois a forma como a sociedade segue essas decisões e as cumpre ou não. E depois, de certo modo, tentando chegar a uma nova teoria que é a regulação do próprio poder de quem decide. Porque eu sou um entusiasta pela prática democrática, que eu entendo que de facto ainda não está cumprida, ou seja, fala-se de democracia, mas ela não existe, e a minha preocupação é estabelecer sistemas em que exista uma regulação de quem manda para que a própria relação social entre as pessoas seja o mais justa e o mais equilibrada possível. Vou aproveitar de lhe perguntar se o José Macedo Barros tem a percepção, a ideia que eu tenho que a política portuguesa está doente. Muito doente, está muito doente. E porquê? Porque está doente? Porque nunca se curou sequer. Ou seja, a política portuguesa, e não é só a portuguesa, é a política mundial, vive de uma grave deficiência intelectual, que é a forma como algumas classes entendem que devem exercer o poder e que nós sabemos que está errada, porque se obviamente alguém exerce o poder, trata-se de saber se esse exercício, se aquilo que eles querem é justo ou não. Como nós sabemos, há graves injustiças que se vão agravando e, portanto, vão tornando a doença cada vez mais grave.
A crise que se sente atualmente em Portugal será uma crise política ou uma crise financeira? É assim, eu acho que a crise é sobretudo política, e da crise política, que tem outra causa ainda mais remota, que no meu ver é a crise mental, a mentalidade que cada um tem sobre como veem os sistemas e como veem a política, é que depois origina todos os outros, porque a crise económica tem a ver, no fundo, com a vontade de algumas pessoas, não é? Em mudar a economia, em mudar as finanças e com isso trazer problemas graves à sociedade. Portanto, em primeiro lugar, a primeira crise é a mental, crise de mentalidades. E essa crise de mentalidades vai fazer a crise política que, por sua vez, origina todas as outras. Quero deixar uma mensagem no ar para todos os políticos do país, desde as autarquias ao Presidente da República e ao Governo da República. Quero. É assim, obviamente nós só podemos resolver todas as crises que existem quando for possível mudar de mentalidades. Porque eu costumo dizer, tal como um bom médico, eu não curo uma doença acabando com os sintomas dela. Seja a febre, ou seja a tosse ou o desconforto. Não, nós temos é que ir à causa da doença, que muitas vezes é um micro-organismo, ou uma deficiência genética, ou até uma deficiência de um determinado órgão, e curar essa causa última. E, portanto, aquilo que eu recomendo aos políticos que têm uma mentalidade doente é que primeiro curem a sua mentalidade. E só depois de curarem a sua mentalidade é que poderão, de facto, fazer uma boa política em prol da justiça e em prol da aceitação de todo o cidadão. Então, só quando o cidadão se sentir justiçado e se sentir num sistema que é agradável, que é justo e onde há harmonia e paz, é que então podemos dizer que os nossos políticos curaram a sua pobre mentalidade. Não é? O José já foi professor, hoje é formador. Como é que refere, passa de um lado para o outro, assim, momentaneamente? Uma razão muito simples. Eu, enquanto professor, senti-me muito insatisfeito com o próprio sistema. Eu era um professor que não me limitava a lecionar as minhas aulas, ou seja, o que eu fazia era o desenvolvimento de projetos educativos. Eu cheguei a desenvolver projetos educativos do próprio Ministério, em que o Ministério me entregava verbas para eu depois fazer programas inovadores de educação nas escolas. E, portanto, sentia que trabalhava muito mais que os meus outros colegas, que muitas vezes se andavam a arrastar na sua atividade e não era agradecido por isso, porque eu não ganhava nada com o meu trabalho suplementar e era dos professores que ia inclusivamente para as escolas aos fins de semana, em que obviamente me entregavam uma chave de livre acesso à escola para eu poder trabalhar com os meus alunos que envolvia nos projetos educativos. E, portanto, quando me saturei de não ser reconhecido pelo meu trabalho, porque muitas vezes os colegas até parece que querem que sejamos apenas como eles e que não nos empenhemos, e portanto gera muitas vezes desconfianças e incompreensão, acabei por deixar o ensino e entreguei-me à atividade empresarial independente. O José, como sociólogo político, integra-se numa personagem cultural. Exatamente. Quero falar um bocadinho de cultura. Quero. É assim, em primeiro lugar, a cultura é toda a manifestação sobre o conhecimento de uma realidade. E, portanto, cada um tem a sua realidade, que constrói ao longo da sua vida. Uns ficam com essa realidade para si mesmos. E por isso é que muitas vezes as pessoas são indiferenciadas porque não expressam o que sabem e o que aprenderam. E outros têm necessidade de transmitir o que vão aprendendo ao longo da sua vida. E, portanto, manifestam aos outros o que é a sua cultura, o que é a sua informação sobre o que aprenderam da vida. E eu tenho a dizer que muitas vezes não é necessário, para ser culto, ter uma instrução académica, mas sim, é preciso ser amigo do saber e, ao mesmo tempo, saber transmitir aos outros uma experiência adquirida ao longo da vida. Porque eu acredito que todos nós somos muito ricos na forma como vemos tudo aquilo que nos rodeia e os outros, só que muitas vezes as pessoas não exprimem o que sentem, e é aí é que está a sua riqueza, e logo, ao não se exprimirem, acabam por matar a cultura que têm em si. E, portanto, o prémio está para as pessoas que, por sua autorrecriação,
estão constantemente a querer mostrar aos outros aquilo que é a sua cultura, o seu sentir, a sua experiência de vida global. José, eu agradeço-lhe muito estar aqui comigo a dar-me este testemunho. Conto consigo no grande convívio cultural dia 29 de julho, portanto este mês, onde vai falar de sociologia política. É com grande prazer que o lá vou ter e as pessoas vão se orgulhar de si. Resta-me dizer-lhe muito obrigado, José. Um grande abraço. Ok.